Olá, Sandra Gasparotti, Dexcast, 11 de março de 2025. Crescimento a partir do caos é o tema de hoje. A análise será feita a partir do conceito de antifragilidade desenvolvido por Nassim Nicholas Taleb em seu livro Antifrágil. Para ele, antifragilidade em essência é a capacidade de se adaptar e de enfrentar adversidades, traumas, desafios ou mudanças sem se desestruturar emocionalmente. Com base nesse princípio, propõe uma alegoria bastante conhecida, Deus e o Diabo. Nessa perspectiva, Deus representa o antifrágil, o diabo, a fragilidade. O frágil busca a tranquilidade, o antifrágil cresce na desordem. Antes de seguir, porém, é fundamental analisarmos o conceito de antifragilidade no contexto político. Na arena política, onde caos e ordem se confrontam constantemente, existe uma batalha entre valores antagônicos. Líderes que desafiam sistemas e prosperam mesmo diante de crises demonstram a essência da antifragilidade, enquanto aqueles que dependem de estruturas frágeis e instáveis acabam sucumbindo. Esse fenômeno, no entanto, não se restringe à política, ele se repete ao longo da história, nas religiões e em nossa vida. E onde entram Deus e o diabo nessa metáfora? O cristianismo representado pelo bem é antifrágil. A Igreja Católica, por exemplo, resistiu, sobreviveu a perseguições, guerras, revoluções, cismas internos, crises morais e escândalos. Não apenas sobreviveu, mas adaptou-se e cresceu. Um verdadeiro sistema antifrágil. Por outro lado, o mal simbolizado por ideologias que se baseiam na constante reivindicação de ofensas e na censura a opiniões divergentes revela-se frágil. Essas ideologias demonstram extrema sensibilidade a ataques externos e, por esse motivo, acabam se fragmentando, incapazes de sustentar seus próprios fundamentos por muito tempo. Se voltamos à nossa alegoria, percebemos que o primeiro conflito registrado na história da humanidade ocorreu no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do paraíso. Esse evento deu início ao eterno antagonismo entre forças divinas e malignas. Contudo, essa luta não está restrita à moral cristã. Civilizações antigas como a mesopotâmica, egípcia e grega também retratavam o conflito entre o bem e o mal como forças que geram o caos. O caos, portanto, possui uma dimensão moral e de poder. Em alguns casos, a luta se manifesta entre o bem e o mal evidentes, como na Segunda Guerra Mundial. Em outros, no entanto, conflitos surgem em nome de princípios nobres, mas resultam em tragédias. A Revolução Francesa, por exemplo, proclamava os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, mas instaurou o terror, mergulhando a França em um período de violência extrema. A ideia de igualdade defendida pela Revolução Francesa influenciou Karl Marx, que a reinterpretou de forma radical dentro de uma perspectiva materialista voltada para a transformação social e econômica. De certa forma, ainda vivemos os reflexos dessa radicalização. Certos movimentos modernos baseiam-se em ideias que dependem da constante reinterpretação e ressignificação para se manterem relevantes. O que não se sustenta por si só, inevitavelmente colapsa. A escola de Frankfurt e a cultura woke compartilham raízes filosóficas e sobrevivem por meio da constante reinterpretação de conceitos. Dessa forma, as mesmas ideias são recicladas sob novos nomes, permitindo que os erros do passado sejam repetidos. O wokeísmo, uma ideologia neomarxista, herdou de Marx a noção de que a consciência humana é determinada pela posição de classe, reduzindo o valor de um indivíduo à sua posição na estrutura social. São esses os malvados que tentam destruir os valores fundamentais da civilização. Quanto a essa questão de divisão, identidade de classes, basta lembrar que homens e mulheres denunciavam uns aos outros, levando compatriotas, amigos e até familiares a serem presos e deportados durante a Segunda Guerra Mundial para os campos de concentração simplesmente por sua identidade, por serem judeus. Atualmente vivemos um momento de crise, um choque de valores e uma tentativa de destruição dos pilares da civilização ocidental. Contudo, se formos antifrágeis, sairemos fortalecidos. Avaliar o cenário político sob essa ótica é fundamental.
pois enquanto nos acomodamos, esperando que tudo aconteça, permanecemos frágeis e vulneráveis. Se formos fortes, podemos sair ilesos, mas também podemos escolher nos fortalecer, melhorar tudo e refletir sobre os comportamentos na política, nas pessoas e nas instituições que determinam os rumos sociais e interferem diretamente em nossas vidas. Se for frágil, cada impacto o fará recuar, temer, se esconder e buscar segurança. Se for resiliente, será capaz de suportar as dificuldades, mas sem crescer. Mas se for antifrágil, verá o caos como um campo de treinamento, onde cada desafio o tornará mais forte, inclusive para enfrentar o caos que os outros provocam. Não se trata apenas de você, mas de como você vai sobreviver, dependendo da sua capacidade de avaliar o que está por vir, pois estamos em período de mudanças profundas. Escolha o lado certo da história. Grande abraço.